gente começar a semana com aquela energia positiva e muita motivação, nós vamos mostrar agora a história da Karime, uma palestrante motivacional que perdeu seu braço direito em um acidente de carro. Vamos ver. Olha aqui, vamos lá, vamos ver a matéria. Ah, não tem matéria! Oh, meu Deus, ao vivo é assim, vai, palmas, gente, palmas, aí fora, palmas. É o seguinte, eu pensei que a gente ia ir um VT para ver um pouco a história da Karime, mas a Karime tá aqui. Então vamos lá, Karime, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda, vem aqui no sofá. Você viu que agora a gente tem uns tapetes. Tá lindo. Essa parte vermelha aí, esse... Sim, tá lindo. Né? Ficou bonito. Lindo, lindo, lindo as plantas. E você tudo. tá linda também, Karime. Obrigada, olha quem fala. Como que foi esse acidente? Como que foi essa aceitação, superação também? As pessoas gostam de ouvir essas histórias aqui, porque elas aprendem muito. Sim, sim. E aprendem que é possível transformar a vida para melhor, por pior que uma situação pareça. Porque o pior é só aparente, Maria Cândida, né? A gente passa, as coisas acontecem e muitas coisas, todos nós temos provas na vida que depois de um tempo a gente olha para trás e vê que se algo muito ruim não tivesse acontecido, muitas outras coisas boas não teriam vindo atrás. São as chamadas bênçãos disfarçadas. Você acha que esse acidente, ele foi um divisor de águas na sua vida? Totalmente, totalmente. Eu vejo que eu já estava preparada para algo acontecer. Por isso que eu digo que eu trabalho com aceitação, né? O que é aceitação? É você aceitar o que Deus traz, o que a vida te traz, sem questionar e deixar que o tempo mostre no tempo dele, que não é o nosso, a gente só tem que aceitar, o quanto tudo é perfeito, por mais difícil que pareça. É o aparente. Quando a gente aceita, fica mais fácil da gente lidar. Fica mais claro porque é que algumas coisas parecem que não deveriam ter sido assim, mas deveriam ter sido como foram. A gente sabe que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Sim. Às vezes nós não queremos enxergar que aquela coisa que aparentemente é muito triste, é dolorosa, vai ser alguma coisa boa para nossa transformação. Existe uma resistência. Infelizmente, eu não sei se você também tem essa impressão, eu não sei se acontece com a maioria das pessoas, mas elas têm que passar por situações dolorosas para realmente fazer aquela transformação e aprendizado. Em alguns momentos, vamos dizer assim, eu acho que as situações dolorosas, elas colaboram, elas não vêm para que a gente sofra. Elas não vêm para tornar tudo muito mais difícil. Elas vêm para que nós aprendamos a partir delas. Porém, eu também vejo... Faz 5 anos que eu perdi o braço e desde um pouco antes eu já gostava de trabalhar com desenvolvimento humano, com motivação. Eu era jornalista, né? Mas eu sempre gostei disso. E eu vejo que algumas pessoas, elas não precisam necessariamente de uma situação dessa. As pessoas que vivem uma situação dessa, é porque tinha que ser assim. É isso que eu falo, é não questionar. Ah, mas é difícil, Karime, quando algo que a gente não quer acontece. Porque nós não controlamos a nossa vida, não somos nós que controlamos. Uma doença, uma perda muito grande. A gente não controla, as coisas vêm como a gente precisa. Por isso que a gente tem que confiar. A aceitação tem muito a ver com confiança no que está se apresentando, porque a confiança, o saber que aquilo, por mais difícil que pareça no primeiro momento, veio para colaborar com você, te abre a gratidão, Maria Cândida. Você agradecer algo, por mais difícil que pareça, te abre tantas portas, mostra as infinitas possibilidades, mostra o amor divino, mostra tudo de bom que tem. Eu acho que quando você se abre para energia positiva, você atrai essa energia positiva e as coisas boas para você. Sim. Então, se permanecer no negativo, na frustração, na falta de aceitação, isso vai te corroendo aos poucos e te joga lá embaixo. Sim. Até você descobrir e fazer esse caminho inverso, que nem sempre é tão simples assim. Mas me conta, Karime, como que foi o acidente, antes do acidente, essa transformação toda? Sim. Bom, antes do acidente eu já estava num movimento, eu trabalhava em rádios e TVs e tudo mais, e eu já estava num momento assim de um cansaço físico, emocional, aquele momento em que a vida fala, acho que está na hora de parar e você rever. Foi nessa parada que aconteceu o acidente.
Foi no Réveillon, quase Réveillon de 2011 para 2012, eu estava indo para Florianópolis. E eu fui num ônibus de 2 andares, na época, e esse ônibus virou. Né? Mas eu digo que se Deus voltasse no tempo, e tivesse comigo na porta do ônibus e dissesse, Karime, você já sabe o que vai acontecer. Você quer subir de novo no ônibus? Você subiria? Claro que eu subiria. Porque de forma alguma eu troco tudo que eu vi, tudo que eu despertei e o trabalho que eu faço. Né? O meu corpo é a principal ferramenta de trabalho, Maria Cândida. Né? É muito nítido que não existe um preconceito comigo mesma. O preconceito com a deficiência também é muito importante lembrar isso, que começa em nós. É claro que existe uma sociedade ainda num país que não colabora com a inclusão, mas tudo parte de um ponto dentro de nós. E eu me aceitei. E é o que você falou, quando a gente fica em energia negativa, vira um ciclo. Quando a gente entra na positiva, vira um outro ciclo. Eu me aceitei. E quando eu me aceito, você me aceita e todos que estão me vendo vão me aceitar. Porque parte de mim, eu vibro isso. Irradia outra vibração. Sim. Então as pessoas passaram a olhar para mim de uma forma como uma admiração e não com pena. Claro que se eu tivesse pena de mim mesma, tivesse ido pelo outro caminho que você mesma colocou, possivelmente as pessoas sentiriam isso, porque eu vibraria isso. Mas no começo, você se sentiu muito mal? Não, como que foi? Não. Inclusive, no começo, que é um dos trabalhos que eu faço, além de desenvolvimento humano em todas as palestras, eu tive um quadro que provou que a nossa fé, que a nossa mente, pensando positivamente, dá um comando celular, isso é metafísica, né? E cura. Né? Cura doenças, regenera. Eu tinha um quadro clínico para ficar pelo menos 30 dias hospitalizada. Eu saí no 11º, porque não foi só o braço. O braço é o aparente. Eu fui moída na frente do ônibus. Tive politraumatismo, eu perdi couro cabeludo, eu tive fratura na cervical, eu tenho placa na cervical. Só que quando eu acordei, me fez tanto sentido o que eu estava buscando e o que aconteceu, que um dos meus primeiros pensamentos foi, se eu queria trabalhar com motivação, agora eu passei na frente da minha concorrência. Porque eu não tenho uma teoria, eu tenho uma prática. E essa forma de pensar mandou comandos para o meu corpo, a minha fé, de que tudo estava certo e aceitação, e aquilo se regenerou em 11 dias. Então foi uma coisa assim que já prova que nós também, a partir do nosso campo emocional, da nossa fé, do nosso pensamento positivo, nós curamos o nosso corpo. Exato, a nossa mente. Mente sana, corpo são. Sim, perfeito, é isso mesmo. E aí você não sentiu tanta dificuldade, você viu que estava com, né, saiu o braço e teve todas essas claro que, vamos colocar uma situação. A primeira vez que consegui ficar em pé, me olhei no espelho no hospital. Eu estranhei a minha imagem, a primeira vez, não era o comum, né? Mas eu falei, ok, eu vou me adaptar. Né? O corpo, ele veio pra gente se manifestar, viver a vida, e eu fiquei viva. Então, isso que eu ia te falar. Você pensou, porque algumas pessoas morreram nesse acidente? Morreram 4 jovens mulheres. Eu fui a sobrevivente mais grave, né? Eu uso prótese, tá? É importante lembrar que eu uso prótese, eu tenho prótese, porém, até que essa prótese viesse até mim, eu tive um caminho de 1 ano aí de adaptação, então é possível fazer as coisas com um braço só. A prótese me ajuda, mas por outro lado, ela é muito pesada porque eu perdi o braço todo, não é um equipamento simples de usar, mas me ajuda. Para sair de casa não é tão simples porque é incômodo, mas dentro de casa me ajuda em algumas tarefas, ainda né? mais que foi o mas braço é direito, muito né? O braço direito, eu era destra. Mas é muito importante que publicamente no meu trabalho eu faço vídeos semanais gratuitos para colaborar com o desenvolvimento humano, que as pessoas me vejam sem o braço, né? Que as pessoas vejam que não é incomum, porque todos somos diferentes. Claro. Essencialmente somos todos a mesma coisa, somos todos semelhança e imagem de Deus, mas a nossa aparência física, por mais que nós sejamos gêmeas idênticas, nós ainda somos diferentes em algum traço. E essa diferença não cabe se eu estou numa cadeira de roda, se eu estou sem uma perna, se eu estou com o rosto deformado.
O que importa é o que eu sinto, como eu trabalho isso dentro de mim. É isso que transforma. A gente tá vendo umas fotos suas, deixa eu ver, na época que você já tinha perdido o braço. Já tinha perdido o braço. Depois do acidente. Isso. Aí você estava grávida. Grávida, sim. Depois que você sofreu o acidente, Depois você que eu ficou sofri acidente, que eu encontrei o meu marido, que eu casei, que eu fui mãe. Que maravilha. Então você se abriu para o mundo. Foi uma transformação, inclusive, feminina, né? Uma reconexão feminina. O primeiro passo ali, minha família. Olha né? que bonita, parabéns. Minha filhinha está com 1 ano e meio, meu marido. Que graça. E hoje você faz palestras. Faço palestras. Para ajudar pessoas que, como você, aí na sua casa, tá ouvindo o que a Karime tá falando assim, aconteceu comigo, ou sei lá, se acontecer comigo, eu vou suportar. Então, ela faz palestras para que as pessoas entendam que elas têm que aceitar essas diferenças e que não é tão difícil assim. Porque você, como falou, tem a prática. Sim, é possível, né? É possível. Acontece que a mente da gente fica o tempo todo repetindo, é difícil. É difícil. Enquanto eu repito que é difícil, eu tô criando minha realidade que é difícil. Eu não tô me abrindo para ver que é possível. Tem que trocar esse chip. Tem que dizer, é possível. Quando a gente diz isso não dá, a gente está comprando isso como uma verdade. Troca por isso é possível, né? Essa é a primeira coisa que você fala na palestra? Eu tenho... As palestras são geralmente corporativas, instituições, órgãos públicos. Eu faço trabalho gratuito na internet, eu tenho canal no YouTube, faço lives na fanpage e faço um trabalho só para mulheres. Porque eu acho que é muito importante. Nós, mulheres, vivemos metralhadas num sistema que vende todo tempo um padrão de beleza. E que é um padrão que ele, na verdade, auxilia a questão comercial, outras questões que não vêm ao caso. Mas o que nós mulheres precisamos entender é a nossa força, é o nosso interior, a nossa capacidade de sermos múltiplas, Maria Cândida, de dar conta de tanta coisa, né? Ser mãe, ser esposa, cuidar da casa, trabalhar, ser independente financeiramente, é muita força que a gente tem. E nesse caminho meu de reconexão com o meu corpo, eu precisei buscar uma alternativa para curar os meus ovários, porque eu conheci meu marido, eu queria engravidar, eu tinha vários policísticos, e eu conheci a ginecologia natural, que são saberes ancestrais, e eu faço um trabalho que se chama ginecologia emocional, que é para auxiliar as mulheres a terem consciência do quanto os nossos impactos emocionais pesam nos nossos úteros. Olha que interessante. Tudo que a gente desencadeia na parte ginecológica vem do nosso campo emocional. Então eu trabalhei esses anos todos com centenas de mulheres, estudando, conhecendo a fundo, inclusive com auxílio de ginecologistas que conhecem essa linha de trabalho. E é muito claro que as dores femininas, a história da mulher, o ambiente que a gente vive e como a gente reage a isso impacta diretamente o nosso ciclo menstrual, nosso útero, concepção, ocasiona o câncer de mama. A gente sabe, é isso que eu falei, a fé, a nossa confiança, o nosso bem-estar dá comandos para o nosso corpo. É verdade. A gente já continua esse bate-papo. Agora eu vou encontrar uma mulher que também, que a gente está falando de mulher, e a gente está falando de mulheres que fazem tudo, que trabalham, que têm filho, cuidam do marido, enfim, tem que se renovar. E a gente está vendo esse ciclo no mundo das mulheres se renovando e se empoderando cada vez mais. E estamos falando com a Karime, que trouxe uma história muito interessante de aceitação, de também superação. Ela sofreu um acidente há 5 anos, perdeu um dos braços, se redescobriu. Hoje ela faz palestras motivacionais para mulheres, para empresários, pessoas que às vezes perdem a alegria da vida porque aconteceu alguma coisa na vida dessas pessoas. Mas a Karime fala, é possível. Isso que ela fala nas palestras dela. É possível superar, a gente tem que se aceitar primeiro. Essa que é a palavra-chave. Você estava falando de que a nossa mente pode transformar o nosso corpo feminino. Sim, sim. As nossas emoções impactam diretamente, as nossas emoções ligadas às questões femininas. Então, por exemplo, se a gente pegar as mulheres que desenvolvem ovários policísticos, quando a gente vai estudar a história delas, a gente vê que geralmente elas precisaram desenvolver aspectos comportamentais masculinos para sobreviverem nessa selva que a gente vive.
competitividade, muitas vezes se tosar em algumas questões femininas para conseguir um lugar ao sol, assume todos os papéis dentro de uma família para dar conta. Isso tudo sobrecarrega o nosso corpo, principalmente os nossos ovários, e ali ficam águas paradas que viram microcistos, que são os famosos ovários policísticos. Tá? Então, tudo isso tem quando você vai estudar a história dessas mulheres. Por exemplo, a medicina ayurvédica já conhece muito a respeito disso, a metafísica da saúde já conhece muito isso. É só você pegar a história da mulher que você encontra qual o ponto que desencadeou a irregularidade ginecológica que ela tem, ou o ciclo menstrual desregulado. Porque o nosso ciclo menstrual, ele é uma bússola comportamental. E se a gente faz a ligação, que você falou da aceitação, se quanto mais você se aceitar... Mas tudo flui. Tudo flui, as coisas vão melhorar, a positividade vai entrar e aí o ciclo vai mudar. E aí a gente, inclusive, se previne dessas doenças. Totalmente, porque mexe com a imunidade, né, Maria Cândida? Exatamente. Se você tá bem, você tá com o corpo em ordem, o que você falou, corpo são, mente sã. E na prática... Eu fico imaginando assim, pra se autoaceitar, isso que você falou, eu olhei no espelho. Você acha que a pessoa que tá assistindo a gente agora fala assim, o que você tem que fazer? Você tem que olhar no espelho e falar, eu sou assim, assim, assado, isso é bom, isso não é. Como porque assim, sabe as coisas que você não pode mudar? Se você olhar para o que você não pode mudar, você já tem que ter aceitação. Porque não é inteligente, nem racionalmente, nem emocionalmente, você olhar para algo que você não pode mudar e ficar brigando com aquilo. Você vai sofrer mais. Então, se eu levantei da cama do hospital e vi a forma que eu fiquei e achei estranha, a primeira coisa que eu pensei é assim, eu não tenho como mudar, não vai nascer meu braço de novo. Então, agora eu tenho que lidar com isso. Eu não tenho como mudar, né? Então, o que eu fiz? Ok, eu vou me adaptar. Eu preciso lidar, porque se eu resistir, não vai mudar, vai levar mais tempo para tudo isso ser transformado. Então, o que nós não podemos mudar e a gente resiste, a gente não está pensando da forma correta. Você só vai criar um sofrimento e prolongá-lo na sua vida. Eu acho que a inclusão social, que coloca deficientes, que coloca... pessoas que, enfim, têm algum tipo de dificuldade motora ou mental nas escolas, junto com as crianças, faz com que as crianças, desde pequenas, consigam pensar de forma inclusiva. Totalmente. Você incluir as pessoas como iguais. Na classe da minha filha tem uma menina com síndrome de Down, tem uma outra menina que tem um problema, ela é um pouco mais baixinha, ela não conseguiu crescer muito. E tem uma outra, acho que cega também, que anda com um cachorrinho. E eu acho maravilhoso ela ter contato com diferentes tipos de pessoas. A gordinha, a magrinha, a morena, a loira, a ruivinha, a chata, tudo. Porque o mundo é isso. É isso. E quando a gente inclui dessa forma, isso faz bem. Você vê para sua filha... que está crescendo aprende. E vendo que isso é perfeitamente normal. E para essas crianças que têm isso, elas também começam a se sentir normais. Porque elas estão convivendo com todo tipo de criança. Exatamente. Só faz bem para o mundo. Muito bem. Né? Eu acredito em tudo que você está falando, Karime. Assim, realmente acredito e tento... seguir esses passos de aceitação, de superação a cada dia. Porque cada dia, vocês que estão aí assistindo, sabem que cada dia a gente mata um leão por dia. Se não são mais, né? Cada dia é como se fosse, terminei, vou começar, um dia novo, então vamos começar. Ainda mais na situação que o país está vivendo. Sim. Então, a gente tem que se superar mesmo. Ser criativo. Exatamente. Né? Inclusive... Porque quando você aceita, você fica mais criativo, né? Ter bom humor. Ter bom humor é muito, muito bacana. Não é gostoso a gente conviver com alguém bem-humorado, que por mais que aconteça uma aparente desgraça, a pessoa consegue rir de si mesma, rir do que acontece, isso fica muito mais leve. Fica. Né? Não tem coisa pior do que pessoas que chegam do nosso lado e ficam falando de tristeza, de tudo que acontece no noticiário negativo. Reclamando. Você viu, porque o país... A gente sabe, né? Sabemos, mas fica falando
aquilo e cultivando aquelas coisas. É muito ruim. Não colabora em nada. Tem várias experiências e dados que falam que se você assistir muita notícia negativa antes de dormir, por exemplo, você pode causar pesadelo. Você fica atordoado. Já tem provas de experiências com água. Copos de água foram colocados na frente de pessoas e em um era para todas as pessoas pensarem em alegria. Aí você vai lá com o microscópio e olha e aquelas partículas ficam lindas, formam flores. Olha, praticamente. Não sabia disso. Existe isso. Se você fizer uma busca no Google, você encontra. Aí pegam um pouco de água e colocam várias pessoas que estão só tristes, em luto, com negativismo. As partículas parecem que viram um desenho muito estranho. Então, assim, e a gente é feito de água, a maior parte do nosso corpo é água aqui. É a tal da mágoa. Se você pensa coisas ruins, você está o quê? Transformando a água em mágoas, mas águas. Olha, né? Então, essa experiência é real. Então, veja o poder que a mente tem. Mas a gente está começando a descobrir tudo isso. O importante é saber isso. Persistir a cada dia. Exato. Karime, onde a gente te encontra? O contato do site, que pode te ver, é www.karime, .com.br. .com só. .com. Isso. Tá. E o contato, acho que está aí na tela. O contato é contato@karime, como eu falei, .com. Isso. O Facebook é Karime Oficial. Isso. É isso? Semanalmente tem vídeos gratuitos sobre vários assuntos que colaboram para que as pessoas vivam cada vez com mais leveza. Ai, que bom. Muito obrigada por te receber aqui. Volte sempre. Obrigada. E você quando vai escrever um livro? Já está quase saindo. Ai, que bom. Quando você escrever, daí você vem aqui para lançar. Porque com toda essa experiência, você tem que contar e tem que deixar... Sim, deixar o passo materializado para as pessoas, né? Já está quase saindo. Ai, muito obrigada, Obrigada Karime. a você. Olha, obrigada a você. A gente vai se encontrar ainda muitas vezes.